Capítulo 973. Ao ver o sorriso de Frank, Ketoa teve sentimentos confusos. Ela então retraiu o olhar e voltou para a vila de pescadores próxima, onde o futuro estava atracado. Ninguém esperava que este lugar fosse uma base importante da ordem ascética de Moisés. Para evitar a perseguição da Ordem Aurora, Ketoa e sua tripulação atracaram aqui recentemente. Ela não estava com pressa para zarpar, mas estava preparada para desembarcar. Planejava usar o equipamento da vila de pescadores para fazer contato com seus subordinados que monitoravam o artesão Cielf em Baian. Com isso, ela poderia confirmar a situação e fazer planos. Somente após esses preparativos o futuro poderia zarpar novamente, com destino à capital do arquipélago Horsted, Baian, que ficava a vários dias de distância. Reticências. Em Backlund, o céu clareou especialmente no início de julho, mas a temperatura geral não foi considerada quente. Não ultrapassou nem os 30 graus C. Enlin usava uma cartola para protegê-lo da luz do sol que penetrava nas nuvens quando ele desembarcou de uma carruagem e entrou na igreja da colheita. Olhando para cima, ele viu o padre Ultravisky, que parecia uma montanha, vestindo uma túnica marrom de padre e um chapéu de clérigo. Ele estava diante do emblema sagrado da vida, pregando aos poucos crentes que vieram orar pela manhã. Enlin não deu uma segunda olhada enquanto caminhava direto para a parte de trás da catedral. Chegou a um quarto que chamava de seu e vestiu familiarmente suas vestes de sacerdote. Enquanto limpava os castiçais, esperou que os crentes saíssem. Cerca de 20 minutos depois, ele finalmente encontrou uma oportunidade de sentar-se ao lado do bispo Ultravisky e murmurou enquanto olhava para o emblema sagrado da vida: "Padre, tenho uma pergunta sobre a qual gostaria de consultá-lo." O bispo Ultravisky, de sobrancelhas finas e olhos azuis claros, com algumas rugas claras, respondeu com um sorriso: "Prossiga." Enlin prendeu a respiração e verbalizou as palavras em que esteve pensando durante toda a noite. E estou dizendo, se houver um parente distante que engana você, fazendo você e seu amigo correrem perigo e quase perderem a vida, e esse assunto não for adequado no tribunal, como você o puniria? Apesar de estar sentado, Ultravisky permaneceu como uma colina. Ele disse com uma voz profunda, mas gentil: "Primeiro, você tem que confirmar se o parente cometeu um erro por negligência, ou se ele o enganou deliberadamente e o levou a uma armadilha. Se for o primeiro caso, você precisa avisá-lo, lembrá-lo e ensiná-lo, em vez de pensar em puni-lo. Se for o último, você ainda precisa confirmar se é assim que ele costuma fazer as coisas. Se for, então você precisa eliminá-lo. Caso contrário, ele certamente causará mais danos aos outros, prejudicando inocentes. Ao acabar com a sua vida e mandá-lo de volta para a Terra, irá reiniciar o ciclo da vida. É um tipo de compaixão e um tipo de purificação. Eliminar. O padre fala de assassinato de uma forma que é mais natural, suave e calma do que o mundo. Os músculos faciais de Enlin se contraíram quando ele interrompeu apressadamente a resposta de Ultravisky. Não, ele geralmente não age dessa maneira. É só que, por vários motivos, ele me atacou dessa vez. Eu não quero matá-lo por causa disso. Assim que ele disse isso, Enlin congelou. Aparentemente, provavelmente, muito provavelmente, apenas expressou o fato de ser a vítima, expressando que este assunto era um assunto interno dos sanguíneos. Ultravisky virou-se para olhar para ele e revelou um sorriso. Nada mal. Você já entende como a vida é preciosa. Enlin forçou um sorriso. Então, como ele deveria ser punido? Ultravisky olhou para o emblema sagrado da vida à sua frente. Não defendo o apelo à violência. Você pode trazê-lo aqui e fazê-lo ouvir minha pregação e ler a Bíblia.
Ele compreenderá o valor da vida e experimentará a compaixão da Mãe Terra. Ele trabalhará para redimir seus pecados. Não foi isso que eu experimentei. Enlil ficou surpreso antes de perceber que esse método estava de acordo com suas intenções. Isto não causou a morte de Ernest Boyer, nem foi comparável a simplesmente espancá-lo e exigir uma indenização. Mais importante ainda, isso não se transformaria em um conflito que causaria conflitos entre os sanguíneos. Claro, todo método tinha suas falhas. Para Enlil, o maior problema era como ele traria Ernest Boyer para a Igreja da Colheita. Desde o momento em que começou a fazer trabalho voluntário aqui, todos os sanguíneos de Backlund souberam evitar esta região. Ernest Boyer não foi exceção. Era impossível enganá-lo para que entrasse. E se ele recorresse à violência, Enlil acreditava que, com o anel concedido a ele pela ancestral Lilith, bem como o poderoso livro de feitiços da senhorita mágica que poderia ser alugado, derrotar Ernest Boyer não seria uma tarefa difícil. Porém, controlá-lo não era simples. Afinal, ele era um visconde sanguíneo, equivalente a um Beyonder da sequência 5. Além disso, embora Ernest Boyer não fosse muito velho, ele tinha uma coleção e tanto. Sob tais circunstâncias, era difícil avaliar até que ponto a ação direta seria necessária. Poderia facilmente levar à morte, e Enlil seria culpada por isso. Talvez eu precise de ajuda. Em Backlund, há muitos membros do clube de tarô. Se trabalharmos juntos, poderemos controlar facilmente Ernest. Não posso expor minha identidade por causa disso. A cooperação deveria ser feita em etapas, para que não tenhamos que nos encontrar. Em meio a seus pensamentos, Enlil havia tomado sua decisão. Ele planejava designar uma missão durante a reunião de tarô na próxima semana em busca de ajuda. Ele assentiu gentilmente em resposta à sugestão do padre Ultravisky. Parece muito bom. Pretendo tomar uma decisão alguns dias depois de me acalmar. Padre Ultravisky assentiu e sorriu. Os frutos são obtidos com o plantio. É um processo longo que requer paciência. Pelo que parece, você entendeu esse ponto. Claro, é um princípio tão simples. Enlil ergueu ligeiramente o queixo enquanto habitualmente juntava as mãos e orava ao emblema sagrado da vida. Reticências. Rua Phelps número 22, Fundação de Caridade para Bolsas de Estudo de Loen. Audrey colocou um documento em mãos sobre a mesa e olhou para o relógio de parede do escritório do diretor. Ela mal conseguia relaxar. Já havia marcado um encontro com Escalante para ir à residência de Stephen Humphries à tarde. Claramente, isso significava um teste. Se a equipe dos alquimistas da psicologia fosse cuidadosa o suficiente, eles já teriam relatado a notícia, e poderia haver um conselheiro observando tudo secretamente. Com base em seu nível e habilidades atuais, embora Audrey não conseguisse determinar o quão aterrorizante era um espectador de alta sequência, ela podia imaginar os tipos de desempenho que eles tinham em certos domínios. Isso a deixou incontrolavelmente nervosa, com medo de ser descoberta. Na verdade, eu deveria ter adiado um pouco mais. Embora o tempo e as emoções que demonstrei estejam de acordo com a lógica da psicologia, atrasar uma reunião certamente geraria suspeitas. Mas comparado a um pouco de suspeita, é mais importante esperar que o Senhor Mundo retorne do continente sul. Dessa forma, posso combinar diretamente um encontro entre eles na fundação. Eu não preciso me preocupar com um espectador de alta sequência descobrindo alguma coisa. Audrey, seus planos não foram bem pensados o suficiente. Audrey suspirou silenciosamente e lançou acalmar em si mesma para acalmar suas emoções. Depois da tarde, ela não teve pressa em deixar a Fundação de Caridade para Bolsas de Estudo de Loen. Sentada dentro de seu escritório,
ela abaixou a cabeça, juntou as mãos e orou suavemente ao Senhor Louco. Depois de concluir isso, subiu na carruagem com Anne e Suzy em direção à residência do comerciante de móveis Stephen Humphries. Assim que a carruagem começou a se mover, Audrey de repente viu um lindo feixe de luz aparecer. Em meio ao feixe de luz, um anjo de 12 asas banhado em luz dourada desceu. As asas feitas de chamas a envolveram em camadas antes de se dissiparem camada após camada. A visão de Audrey se recuperou rapidamente quando ela passou o olhar por Anne e Suzy pelo canto do olho de uma maneira imperceptível. Ela percebeu que elas não tinham notado nada do que havia acontecido. É um pouco diferente do anjo anterior. Com outro passo do despertar concluído do Senhor Louco, os seus anjos também se recuperaram ainda mais. Enquanto os cantos de seus lábios tremiam, Audrey tirou o sorriso do rosto, seu coração interior tornou-se anormalmente firme. Em menos de meia hora, a carruagem parou na porta de Stephen Humphries. Depois de passar a mão para Anne, Audrey foi ajudada a descer da carruagem e foi direto para a porta. Ela observou enquanto sua criada tocava a campainha. Em pouco tempo, Escalante veio abrir a porta. Como antes, ela levou Audrey diretamente para a sala de atividades no primeiro andar. Anne e Suzy foram levadas para a sala pelos criados. Ao chegar na sala de atividades, Escalante estendeu a mão para segurar a maçaneta enquanto gesticulava para Audrey entrar. Isso. Audrey tinha um palpite, mas não demonstrou. Ela caminhou lentamente pela porta que Escalante havia aberto. Escalante não entrou enquanto fechava a porta da sala de atividades. Audrey olhou para frente e viu que em um assento único, de frente para a porta da sala de atividades, havia um velho sentado em silêncio. O velho usava camisa, colete e jaqueta, combinando com calças azul acinzentadas com linhas adornando-as, além de uma gravata borboleta vermelha escura. Seu cabelo era completamente branco, mas permanecia espesso e exuberante. Ele tinha um porte caloroso e elegante. Tinha um par de olhos azuis que pareciam esconder sabedoria e conhecimento. Além das rugas na testa, ele não tinha rugas em nenhum outro lugar. Audrey o conhecia. Ele era o consultor da família real, Vin Humphries. É claro que Audrey sabia há muito tempo da identidade secreta desse velho cavalheiro do clube de tarô, um conselheiro dos alquimistas da psicologia. Ela não disfarçou a surpresa, porque realmente ficou surpresa. Embora tivesse adivinhado a possibilidade do aparecimento de Vin Humphries, nunca esperou que ele aparecesse diretamente. Ela imaginou que ele a observaria em segredo, permitindo que Hilbert e Stephen falassem em seu nome. Você está muito surpresa? Vin Humphries perguntou com um leve sorriso. Ele então se levantou e fez uma reverência. É um prazer conhecê-la, senhorita Audrey. Audrey abriu deliberadamente a boca antes de fechá-la novamente. Depois disso, respondeu com um sorriso confuso. Não tenho certeza de como devo me dirigir a você. Vin Humphries riu. Como sempre. Ele apontou para o sofá ao lado deles. Vamos sentar. Audrey respirou fundo, sorriu e se aproximou sem pressa. Sentada ao lado do sofá, ela manteve uma distância adequada dele. Ponto.